Olá pessoal, tudo bem? Estou voltando aqui, dando continuidade ao nosso Novembro Azul e hoje o tema é rastreamento. Você sabe o que é rastreamento? Isso nada mais é do que uma busca por diagnóstico precoce. É um nome técnico dado pelo ato proativo de se realizar exames seriados em fases assintomáticas de qualquer doença. A partir do momento quando a gente está de frente para sintomas ou suspeitas clínicas, isso não é mais rastreamento. Isso já é a busca de um diagnóstico por um sintoma já instalado. Qual a importância de se fazer diagnósticos em fases assintomáticas através do rastreamento? É muito simples. Em fases assintomáticas, as possibilidades de que as doenças, caso existam, estejam localizadas é muito grande. E isso está intimamente relacionado às possibilidades de curas bastante elevadas. O inverso também é verdadeiro. Quando a gente deixa para realizar exames apenas nos momentos em que temos sintomas, a probabilidade de encontrarmos doenças, caso também existam em cenários mais avançados, é bem maior. E isso também está relacionado ao prognóstico. Nesses casos, uma piora significativa de prognósticos. Portanto, o rastreamento aumenta as possibilidades de diagnóstico precoce em fases iniciais com possibilidades curativas muito maiores, às custas de tratamentos menos agressivos. O diagnóstico a partir desses sintomas está relacionado a doenças normalmente mais avançadas, com prováveis prognósticos piores, em que muitas das vezes as possibilidades curativas não existem e os tratamentos disponíveis costumam ser mais tóxicos. Vocês conseguiram entender uma diferença tão grande? Pois é, não deixe para realizar exames só à medida que aparecerem sintomas. Procure de forma proativa em fases assintomáticas o diagnóstico através desses exames. A gente vê isso muito claramente, fala sempre sobre a realização de mamografia para mulheres a partir dos 40 anos, mesmo que ela não tenha nenhuma manifestação clínica. Para isso, homens, eu convido todos vocês para que façamos o mesmo. E a partir de agora, eu vou falar como a gente pode fazer esses diagnósticos precoces com duas técnicas simples e muito eficazes. Primeiro, a dosagem sérica do PSA, o famoso PSA. O PSA nada mais é do que uma proteína produzida pelo tecido prostático e que em mais de 90% dos casos de câncer de próstata está aumentada. Algumas características são importantes de serem lembradas, que outros tecidos podem produzir proteínas com características muito semelhantes ao PSA. E isso pode fazer com que tenhamos falsos positivos. Um outro detalhe também é importante. Existem entre 5 e 10% de tumores de próstata, normalmente tumores mais indiferenciados, que não produzem o PSA. Por isso, o diagnóstico não deve ser conduzido exclusivamente pela dosagem do PSA, vistas as possibilidades de erro tanto pela sua negatividade quanto pela sua presença. O que a gente pode fazer para aumentar a sensibilidade do PSA, seja ele positivo ou negativo? O famoso exame clínico da próstata, ou toque retal. E o que o médico busca com o toque retal? Encontrar na superfície da próstata alguma irregularidade, alguma nodulação. O câncer de próstata normalmente ele se apresenta como nodulações, tumorações periféricas da próstata. E isso, em grande parte das vezes, pode ser sentido pelo toque retal.
Portanto, tendo de frente o PSA e o toque retal, eu consigo ter uma interpretação. PSA alterado com exame de toque alterado, a possibilidade de câncer ultrapassa 80%. O inverso também é verdadeiro. PSA normal com exame retal normal, a possibilidade de câncer é muito, muito baixa. Considerações e conclusões fundamentais a respeito dessa explicação. Um exame não substitui o outro. Lembremos que existem vários casos em que o PSA não se altera e existem vários casos em que o toque prostático também não encontra alterações. A soma dessas duas ferramentas é que nos permite uma compreensão mais objetiva e mais fidedigna do quadro daquele paciente. Seguindo recomendações da Sociedade Brasileira de Urologia, todos os homens após os 50 anos devem ser submetidos anualmente aos 2 exames. Um não substitui o outro. Não esqueçamos disso. Existem situações em que indivíduos têm fatores de risco, principalmente parentes de primeiro ou segundo grau de homens que tiveram câncer de próstata e homens negros. A gente sabe que nessas duas populações os riscos são maiores. Essa população deve começar pelo menos aos 45 anos, deve anteceder um pouco esse rastreamento, e gostaria de lembrar que existem situações em que, não sendo nem de histórico familiar positivo, nem negro, essa população precisa iniciar antes dos 50 anos. Esses casos estão muito mais relacionados a fatores de alterações genéticas previamente conhecidas, como, por exemplo, mutações de genes. Um exemplo mais comum é o BRCA2. Indivíduos com mutação de BRCA2 têm um risco bastante alto de desenvolver câncer de próstata, mas isso são situações muito específicas e que o seu urologista vai poder te recomendar. Gostaria de encerrar esse nosso segundo capítulo do Novembro Azul, reforçando que, a partir dos 50 anos, todos os homens, dosagem de PSA, toque retal. A soma desses 2 exames nos dá uma positividade bastante importante para o diagnóstico do câncer de próstata. Caso a suspeição seja realmente importante, passar-se-á para um próximo passo, que é a realização da biópsia de próstata, seja ela precedida de algum exame de imagem mais bem esclarecido, como uma ressonância multiparamétrica de próstata. Esses próximos passos serão orientados, serão conduzidos pelo seu próximo médico, mas o que eu gostaria de reforçar: a nossa fortaleza, a nossa segurança, o nosso porto seguro, a nossa masculinidade em nada será alterada pelo exame da próstata. Convido a todos vocês para que nesse mês de novembro deixemos os nossos preconceitos e lutemos por mais saúde. Tá bom? Na próxima semana a gente volta a falar sobre câncer de próstata e vamos fazer esse mês todo especial em especial a saúde do homem. Tá bom? Obrigado, um abraço, eu espero vocês. Até lá.